Boa tarde, professor. Aqui é o Josvani. A minha parte do trabalho é sobre delito, conceito de delito. Professor, para a gente que está iniciando, ela é um pouquinho amplo e tem estudos que ela é mais aprofundado. Mas eu estava lendo o dicionário jurídico, né? E eu achei interessante o contexto que ele fala, o que o autor fala, e ele coloca uma análise geral, né, do delito, aonde ele vai falar de fim, dos meios, civil, comissivo, ele vai falar N situações. Então eu me atentei ao estudo somente desse dicionário, que eu achei interessante. E lá, aqui no dicionário, professor, ele vai dizer que o delito, né, o autor diz que o delito é o fato ilícito, ou seja, o próprio crime, né? O que ele quer dizer mais? Que é qualquer infração imputável que a lei penal define. E aqui ele diz também que o delito é o mesmo que o ilícito penal. O que é o ilícito penal? O ilícito penal, nós vamos ver ele no crime, propriamente dito, e nós vamos também ver nas contravenções penais. E esse contexto do fato ilícito, como eu disse agora há pouco para o senhor, ele vai avaliar o meio, ele vai avaliar o fim, ele vai avaliar a, o ato comissivo, ele vai avaliar a contravenção de todas as fases quando o crime ele ocorre para a sua pena propriamente dita, para se aplicar a pena propriamente dita. Então, dentro desse contexto, nós vamos entender, professor, que o ilícito, ele é, como eu disse agora há pouco, ele é uma infração penal. E o que nós entendemos por infração penal? Ou seja, é uma infração que é um gênero, né? E esse gênero, professor, como eu acabei de falar agora há pouco, ele é o crime propriamente dito e a contravenção penal. Então, dentro desse contexto que eu estou falando, professor, a teoria geral do ilícito, nós vamos ver e analisar o crime propriamente dito. Ou seja, o conceito formal do crime é aquela conduta que a lei que diz que é crime. Então, já o conceito material, nós vamos ver que é a conduta que lesa e expõe o perigo dos bens jurídicos relevantes. Ou seja, esse não está na lei. Já o conceito analítico do crime nada mais é que a conduta que se enquadra no modelo estabelecido pela lei. Ou seja, o crime que vai ser apurado, ele vai ter um modelo estabelecido pela lei, dizendo o que é crime e o que não é crime. E dentro desse contexto, professor, nós vamos ver o modelo tripartite. Esse para chegar ao fim, a concretização daquela determinada atitude ilícita. Então, no modelo tripartite, que é o modelo do sistema brasileiro, como o senhor bem sabe, nós vamos ver o fato típico. O que é esse fato típico? O fato típico é aquele fato que está escrito na lei, né? Nós vamos ver o ilícito, ou seja, antijurídico. O que significa isso? É o que está escrito na lei. Né? São os fatos especificados que estão na lei. E, por último, do modelo tripartite, nós vamos ver a culpabilidade, ou seja, o culpável, que é a situação reprovável socialmente, onde vai ser adotado todas as circunstâncias, onde vai ser traçado todos os ritos para que aquela pessoa que cometeu determinado ilícito, ela vá ser julgado, ela vai ter todo o direito de defesa, tá? Prestar suas provas contrárias, para que ela possa ter um julgamento justo, né? E por último, que meu tempo já está esgotando, nós vamos e fala-se também da contravenção penal. O que nós podemos entender sobre a contravenção penal? No meu entender, professor, na minha humilde opinião, no meu humilde entendimento, eu considero que é aquela conduta menos gravosa, ou seja, aquela conduta que é menos lesiva à sociedade, menos lesiva ao cidadão. Então, a contravenção penal é um fato que a justiça determina que não é grave. Fala galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre o conceito de fato típico e elementos
do fato típico. Vamos começar aí com o conceito do fato típico. É um fato humano, indesejado norteado pelo princípio da intervenção mínima que consiste numa conduta produtora de um resultado e que se ajusta formal e materialmente ao direito penal. Mas também pode-se falar em outras palavras que pode ser também, pode ser não, é um fato humano descrito absolutamente na lei como infração a uma norma penal. E os elementos do fato típico são simplesmente três, no caso. É, são elementos do fato típico: a conduta, o resultado e a tipicidade. Na falta de qualquer um desses elementos, o fato passa a ser atípico e, por conseguinte, não há crime. Ou seja, se não há nenhum dos elementos constados, que pode ser o resultado, a tipicidade ou a conduta. Se não houver nenhum desses três, ele acaba não se tornando um crime. Certo? Valeu. Boa tarde, meu nome é Fabiano, vou falar um pouco sobre conduta. O conceito de conduta ela é dolosa, culposa, comissiva ou omissa. A conduta ela é um sinônimo de ação e de comportamento. Essa ação humana ela é exercida de atividade final, dirige a sua conduta sempre a determinada finalidade. A conduta dolosa ela ocorre quando a gente quer um resultado e esse resultado ou assume o risco de produzi-lo. Nessas teorias adotadas, a vontade quando a gente quer o resultado, que é o dolo direto, um exemplo. E o assentimento é o agente que assume o risco de produzir. Produzir como? O meu amigo Guilherme vai adentrar esse assunto. A teoria finalista ela é adotada no dolo natural, que integra o fato, possui dois elementos, que é a consciência e a vontade. A consciência ela é o saber o que está fazendo e a vontade é o querer ou aceitar. Querer ou aceitar. A consciência é da ilicitude, a questão que afeta a culpabilidade, um dolo natural. E o agente atua com a consciência, a vontade de dirigir uma finalidade ou sem consciência sobre a licitude do fato. A forma de conduta culposa ela já é uma inobservância do dever objetivo de cuidar de manifestar uma conduta produtora de um resultado não querido. Dessa forma, a modalidade culposa é um comportamento voluntário, desatencioso, que é voltado a determinados objetivos, ilícito ou lícito. Embora produza resultados ilícitos, não desejado, porém previsível, que podia ter sido evitado, é dolo em regra, e a culpa é exceção. A teoria clássica, o naturalista, o mecanicista ou casual, ela já tem um conceito que a conduta é um comportamento humano que ele é voluntário, que produz modificações no mundo exterior. A teoria clássica já distingue a conduta dolosa, conduta culposa, pois ambas são analisadas objetivamente, uma vez que não se faz nenhuma indagação sobre a relação física do agente com o resultado. Eu fiz um quadro, vou mandar esse slide em anexo, que é o crime igual ao fato típico, mais a ilicitude, mais a culpabilidade. Para esclarecer melhor essa teoria casual, partimos de um exemplo. Imagine uma pessoa que, ao sair de um restaurante, dirige-se ao depósito para retirar seu guarda-chuva e, por engano, ele retira um guarda-chuva alheio. Para essa teoria casual, a ação, a pessoa praticou um fato típico, um furto, visto que subtraiu para si coisa alheia, móvel.
E mesmo que tal pessoa não tenha agido com dolo, praticou um fato típico, ou seja, uma conduta descrita em lei como um crime. A teoria finalista, que é a finalista do final, ela foi criada por Wenzel e posteriormente teve um grande acolhimento no Brasil. Tem como ponto de partida a concepção como se ser livre é responsável pelos seus atos. Para essa teoria, a conduta e o comportamento humano coincide com a voluntariedade de dirigir a um fim. Um exemplo de tipo penal que exige a finalidade é o artigo 216 do Código Penal, que descreve em seu preceito primário. Para essa teoria finalista, o crime é um fato típico antijurídico, sendo culpabilidade mero pressuposto de aplicação de pena. Sendo assim, analisa-se que a conduta do indivíduo, do agente, se foi dolosa ou culposa, se tal conduta é típica e, por final, com pressuposto de aplicação de pena, verifica-se a culpabilidade do agente. A teoria social, ela são ideias clássicas que são insuficientes para a disciplina conduta, porque desconsideram uma nota essencial do comportamento humano. Tendo em vista que alegam ainda um próprio Código Penal, um exemplo, já estabelece as excludentes de ilicitude quando há uma conduta for, embora típica, perfeita e aceitável, como, por exemplo, o caso de legítima defesa. É isso aí, obrigado. Boa tarde, meu nome é Fabiano, vou falar um pouco sobre resultado. O resultado, ele vem posterior à conduta. Sem a conduta não tem resultado. O conceito de resultado é a consequência provocada pela conduta do agente. Ou seja, a modificação do mundo exterior provocado pela conduta. Nem todo crime exige um resultado para ser consumado. Durante o resultado existe a espécie jurídica ou normativa, que ela é a modificação gerada no mundo jurídico, ou seja, na forma de danos efetivo ou danos potencial. Ferindo esse interesse protegido pela norma penal. Sobre esse ponto de vista, toda conduta que fere um interesse juridicamente protegido a causa um resultado, por exemplo, é a invasão de um domicílio. Embora possa nada causar sobre o ponto de vista naturalístico, certamente provoca um resultado jurídico, que é ferir o direito à inviolabilidade de domicílio do dono da casa. O critério jurídico foi adotado pelo legislador. Bastando analisar o disposto na exposição de motivo do Código Penal de 40, que é a reforma penal de 84 manteve mencionando que não há crime sem resultado. Naturalístico ou materialístico é modificado sensível do mundo exterior. O evento está situado no mundo físico, de modo que somente se pode falar em resultado, como existe alguma modificação passível de captação pelo sentido. Um exemplo é a morte de uma pessoa, é o resultado naturalisticamente comprovável, correto? Nessas condutas prevalece as doutrinas da pátria. No entanto, conceito naturalístico de resultado, juntamente por isso, faz a diferença entre o crime de atividades formais e de meras condutas, e de resultados materiais. Em verdade, a relação
materialidade somente tem real importância no cenário dos crimes materiais. Isto é, aquele que necessariamente relacionar a conduta a um resultado concreto previsto no tipo, não ocorre resultado. Não há consumação do crime ou delito de atividades formais ou de mera conduta que se configura na mera realização da conduta. Pouco importante ou não a um resultado naturalístico. Pouco se vale a teoria do nexo causal, que meu amigo Guilherme vai falar um pouquinho. É isso aí, obrigado. Não, peguei de última hora que o rapaz desistiu, mas é isso aí. Oi, tudo bom? Eu vou falar sobre nexo causal, então nexo de causalidade. Nexo causal é um vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido. Ou seja, é a lei da física de causa e efeito, né? A lei física da causa e efeito. Ou seja, eu coloco minha mão no fogo, minha mão queima. Logo existe um nexo físico entre o fato de eu ter colocado a mão no fogo e a minha mão queimada. Tudo que contribui para o resultado é considerado, tudo que contribui para a causa do resultado é considerado o nexo causal. A causa superveniente, independente, ela ocorre depois, no caso que ocorre depois do fato que não se responsabiliza o causador pelo fato, ou seja, um homicida dá um tiro na barriga de uma pessoa, a pessoa segue para o hospital na ambulância. O motorista da ambulância dirige de forma imprudente, capota a ambulância. A ambulância, a pessoa morre com esmagamento da face craniana, então traumatismo craniano, e vem a óbito por isso. O causador ele não será responsável pela morte, ele não responderá por homicídio consumado. Ele responderá por homicídio tentado, uma vez que existe um nexo causal, mas ele é rompido, não responde pelo fato de que se a pessoa não tivesse levado o tiro, ela não estaria na ambulância, que o motorista dirigindo de forma errada, de forma imprudente, capotou, mas a causa da morte dela foi traumatismo craniano e não tiro no abdômen. Então isso isenta o causador de responder pelo homicídio consumado, e sim pelo homicídio tentado. Ou seja, a causa se origina da conduta se não fosse o tiro. Então, se ela não tivesse levado o tiro, ela não tinha entrado na ambulância e assim não teria morrido. A diferença, explicando mais ou menos no popular dito o que é o nexo, é que tem a questão do fato. Se tiver o fato sem responsabilidade, não tem nexo causal. Então tem que ter o fato e a responsabilidade dele por isso. Boa tarde, meu nome é Fabiano. Novamente eu vou falar um outro tema que nosso grupo está com a menos e eu decidi entrar nesse assunto, que é a tipicidade. A tipicidade é um elemento do fato típico. Divide-se em forma informal e material. A tipicidade formal é o juízo de subsunção entre a conduta praticada pelo agente do mundo real e o modelo descrito pelo tipo penal. É a operação pela qual analisa se o fato praticado pelo agente, igual à lei do crime com contravenção penal. Tipicidade material, ela é uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico, pensamento tutelado em razão da prática da conduta legalmente descrita. Essa tipicidade material relaciona-se intimamente com o princípio da ofensividade ou legitimidade do direito penal. Por nem todas as condutas que se encaixam no modelo abstratos e sintéticos
de crime, tipicidade formal, acarretam em danos ou perigo ao bem jurídico. Um exemplo é a presença simultânea da tipicidade formal e da tipicidade material, característica da tipicidade penal. Essa tipicidade conglobante deriva da necessidade de que a conduta seja contrária ao ordenamento jurídico, ou geral, e apenas de direito penal. Não basta a violação da lei. A adequação típica é um conceito de espécie que adequa a típica e o procedimento pelo qual enquadram a conduta individual e concreta na descrição genérica abstrata da lei penal. A adequação típica pode ser apresentada sobre duas espécies: a subordinação imediata ou subordinação imediata. A imediata é imediata. Essa adequação típica subordinada imediata é uma conduta humana que se enquadra diretamente na lei incriminadora, sem necessidade de interposição de qualquer outro dispositivo legal. A adequação típica subordinação imediata é ampliada ou por extensão. É uma conduta humana que ela não se enquadra prontamente na lei penal incriminadora, reclamando-se para complementar essa tipicidade a interposição de um dispositivo contido na parte geral do Código Penal é o que se dá a tentativa da participação nos crimes omissos e impróprios. Tipo penal. Esse tipo penal é um modelo genérico abstrato, formulado pela lei penal, descritivo da conduta criminosa ou da conduta permitida. O tipo de pena se apresenta em duas categorias: tipo incriminadora ou legais. São os tipos de penas propriamente ditas, que consistem na síntese legal da definição de conduta criminosa e são o que contém descrição legal da conduta permitida, e isso é a situação em que a lei considera ilícito e cometimento do fato típico. São as causas de inclusão de ilicitude também denominando exigimente ou justificando. A estrutura do tipo penal o tipo de pena, qual que seja, ele é composto por um núcleo e um elemento. O núcleo representa pelo verbo, é representado pelo verbo, e a primeira etapa é a construção de um tipo incriminador. Em torno do núcleo se agregam elementos elementares que visam proporcionar a perfeita descrição da conduta criminosa. Esses elementos podem ser três espécies distintas: objetivo, subjetivo e normativo. Objetivos são as circunstâncias de conduta criminosa que pertence ao mundo anímico do agente, possui validade exterior que não se limita ao sujeito que pratica. Ao contrário, pode ser constatada a qualquer pessoa, uma vez que imprime o juízo de certeza. Elementos normativos traduz o conceito próprio do direito relativo à ilicitude. E o elemento normativo impróprio, ele por sua vez é elemento normativo cultural, morais e jurídico, são envolvidos conceitos próprios e outros disciplinares conhecidos artistas, literários, científicos e técnicos. São os que dizem respeito à esfera anímica, o elemento subjetivo, demais tendência das intenções.